Bem-vindo! Se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente quer saber por que as pessoas se dividem tanto por política e por que muitas vezes discussões de polos políticos distintos nunca chegam a uma conclusão comum, nunca chegam a um ponto comum. E é exatamente isso que o Thomas Sowell vai tentar fazer no livro Conflito de Visões. O subtítulo desse livro justamente fala que trata sobre as origens ideológicas das lutas políticas. Então, nesse livro, a gente vai conhecer a teoria do Sowell de que existem visões e essas visões podem ser classificadas e é isso que geralmente cria essas tensões políticas, isso que cria a impossibilidade de pessoas de visões diferentes chegarem a um consenso. Bom, o Sowell aqui aparece certinho a mini biografia dele. Ele é um professor de economia, ele é americano e ele já escreveu vários livros, principalmente sobre teorias econômicas, né? E nesse livro ele vai focar mais nessa questão política mesmo. Aqui já na página 18 ele vai explicar que a visão é um ato cognitivo pré-analítico, ou seja, é o que nós percebemos ou sentimos antes de qualquer análise de raciocínio, digamos assim. Uma visão é a nossa percepção de como o mundo funciona e as visões são a base sobre a qual as teorias se constroem. E já que no começo ele vai citar, por exemplo, que nos fenômenos sociais, Rousseau tinha uma visão muito diferente da de Edmund Burke a respeito da causalidade humana. Então ele vai passar o livro todo fazendo esse paralelo entre esses dois tipos de visões e trazendo muitos pensamentos de vários filósofos, pensadores, enfim, sociólogos, para mostrar em cada espectro que ele se encaixa. Ele também vai falar que as visões sociais diferem principalmente em suas concepções básicas sobre a natureza humana. Ele vai falar que mesmo a pré-história especulativa do homem como uma criatura selvagem na natureza difere drasticamente do ser livre e inocente concebido por Jean-Jacques Rousseau, e o participante selvagem da guerra sangrenta de Um contra Todos, concebido por Thomas Hobbes. Ou seja, ele já traz aqui duas visões bem distintas e que a gente já sabe que são contrárias, né, no caso, que é o homem livre e naturalmente bom de Rousseau e o homem que é o lobo do próprio homem, lá de Hobbes. Então, o que essas visões falam sobre a natureza humana? Para a visão restrita, o ser humano naturalmente possui restrições à sua capacidade de fazer as coisas, no sentido de que ele é naturalmente egoísta e quase que naturalmente mau. Ele tende a fazer as coisas para o seu próprio proveito. Enquanto que na visão restrita, o homem ele tem uma capacidade ilimitada de racionalizar as coisas e ele também sente uma empatia natural muito grande pelos demais. Então a gente vê aqui que existe um ser egoísta e de outro lado tem um ser muito empático e que vai buscar sempre o interesse geral, ainda que o interesse próprio dele vá contra esse interesse geral. Por isso que na visão restrita, que ele vai exemplificar muito aqui no começo do livro com o livro Teoria dos Sentimentos Morais do Adam Smith, acredita que é necessário que se crie um sistema de incentivos para que então as pessoas façam aquilo que é melhor para a sociedade, ou seja, as pessoas não vão buscar naturalmente o melhor para a sociedade. Nós precisamos de leis, de instituições democráticas, de processos sistêmicos, todas essas coisas que façam com que o ser humano busque o melhor para a sociedade, mas de uma forma incentivada. Ao passo que, para a visão irrestrita, a gente não precisa desses incentivos, porque as pessoas já vão fazer isso naturalmente. Por isso que ele fala aqui, já na página 29, que para a visão irrestrita da natureza humana, o homem era capaz de sentir diretamente as necessidades das outras pessoas, como mais importantes do que as suas próprias, e de agir, portanto, de forma imparcial, mesmo quando estavam presentes seus próprios interesses ou os da sua família. Já tanto Adam Smith quanto Edmund Burke, por exemplo, eles acreditam que não, que o homem é naturalmente egoísta, ele vai sempre procurar o melhor para si e para a sua família, para os seus amigos, enfim, em detrimento do melhor para a sociedade. É por isso que, falando de forma prática para a política, pessoas de visão restrita vão sempre procurar contrapartidas, ou seja, sempre buscam uma forma de incentivar a pessoa a ter determinada conduta para que ele receba uma contrapartida, e a visão irrestrita vai precisar sempre procurar soluções, nunca contrapartidas. A gente nunca vai tentar
reduzir um custo, reduzir um problema, vai sempre tentar solucionar o problema, porque para a visão irrestrita, o ser humano é racionalmente ilimitado, ou seja, ele sempre é capaz de achar a melhor solução racionalmente mesmo e aplicar isso na prática, inclusive, não só na ideia. Aqui na página 41 também tem um trecho que eu marquei porque eu achei bem importante sobre a visão restrita, é que é uma visão trágica da condição humana. A visão irrestrita é uma visão moral das intenções humanas, que são vistas como finalmente decisivas. A visão irrestrita promove a busca dos mais altos ideais e as melhores soluções. De forma contrária, a visão restrita vê o melhor como o inimigo do bom, uma tentativa vã de alcançar o ser inatingível vista não somente como fútil, mas também com frequência como contraproducente, sendo que os mesmos esforços poderiam ter produzido uma contrapartida mais viável e benéfica. Ou seja, não adianta criar uma sociedade perfeita, buscar criar uma sociedade perfeita, porque isso vai gastar muito tempo, vai gastar muita energia e provavelmente não vai dar certo, provavelmente vai ser contraproducente, e toda essa energia poderia ter sido gasta com contrapartidas, né, que reduzissem o dano. E aí vai entrar uma questão muito importante, que para a visão restrita o que importa é o processo e para a visão irrestrita o que importa é o resultado. Então, às vezes, nós precisamos ter mais prudência para que o processo se desenrole de uma forma que cause menos danos a todos, enquanto que para a visão irrestrita nós temos que o que importa é o fim. Ou seja, a gente até pode pensar naquela frase de os fins justificarem os meios, no sentido de que se precisar de uma revolução sangrenta para que o mundo seja melhor, mesmo se a gente não tem certeza de que vai ser um mundo melhor no final das contas, vale a pena porque a gente está buscando esse resultado que será benéfico. Essas duas visões também diferem muito no que tange ao conhecimento. Para a visão restrita, o conhecimento ele é sistêmico, ou seja, ele é difundido pela sociedade. Cada pessoa comum tem um tipo de conhecimento específico, muitas vezes um conhecimento meramente empírico, ou às vezes um outro tipo de conhecimento, enfim, não só pelas suas experiências, mas muito por isso também, enquanto que para a visão irrestrita existem pessoas iluminadas que chegaram a um nível de razão, de racionalidade, né? Razão de racionalidade, que é além dos outros, mas que todo mundo tem capacidade de atingir esse nível, e essas pessoas que são os intelectuais, elas têm uma verdade mais real, então a gente precisa utilizar o que esses intelectuais dizem na nossa vida prática, na nossa vida política. Então, enquanto para a visão restrita é mais importante ter, por exemplo, uma Constituição que durou anos e anos e anos e que se perpetuou no tempo e que muitas pessoas acreditam e respeitam, e para a visão irrestrita, se vier um grande gênio, um pensador muito acima dos outros, ele reescrever tudo aquilo do nada, ignorando completamente todas as origens e os costumes daquele povo, tudo bem, porque ele é um ser iluminado, entende? Então, para a visão restrita é mais importante confiar nesses intelectuais, enquanto que para a visão restrita é mais importante confiar nas instituições que sobreviveram há muito tempo e também no conhecimento difundido. Isso também explica muito a questão da economia, porque na visão restrita a gente tem essa questão mais da economia de mercado, né? Porque cada pessoa tem o seu conhecimento. Então, por exemplo, o padeiro é a única pessoa que sabe qual foi o valor da farinha, do trigo, do trabalho dele, para depois colocar o preço no pão. E aí, se as pessoas consideram aquele pão num valor ok, elas vão lá e compram. Então, é uma coisa difundida, sistêmica e natural, digamos. Ao passo que, na visão irrestrita, já se tem uma tendência à planificação. Porque se existem pessoas que têm uma racionalidade maior, que são superiores às outras e que elas racionalizam mais as questões, então elas podem racionalizar os problemas políticos e desenhar o mercado funcionando no sentido de que seja o melhor para o interesse público, né? Aqui eu já adianto que a minha opinião é muito mais voltada à visão restrita, porque eu rechaço completamente essa questão de que é possível planificar e planejar tudo. Eu acho que não existem pessoas aptas a isso e sempre tive essa tendência a acreditar mais em instituições, tanto as consolidadas com o tempo e ideias consolidadas com o tempo, né? Mesmo que elas pareçam muitas vezes retrógradas para nós, existe uma importância nisso de
conseguir permanecer. Aqui, inclusive, ele vai falar que isso não quer dizer que, por exemplo, a escravidão foi uma instituição que aconteceu por muito tempo e perpetuou um tempo, então a gente devia deixar como está. Não, inclusive ele vai citar que muitos pensadores da visão restrita, como Burke, já se posicionaram na época contrários à escravidão, porque aí é uma questão de princípios, que justamente princípios já são instituições que se consolidam no tempo, como não matarás, por exemplo. É uma coisa que hoje a gente tem como princípio universal quase, e que remete lá à Bíblia, por exemplo, um texto milenar. Então sempre vai se buscar essa predominância de princípios e de normas que são sistêmicas. Também por conta disso, aqui vai explicar que a visão irrestrita vai ser mais tendente ao ativismo judicial, enquanto que a visão restrita será mais pela legalidade, no caso, né? Seguir o que está estritamente previsto na lei. E com a visão restrita, a questão não é se um indivíduo ou grupo é mais inteligente que o outro, mas se a experiência sistêmica é mais sábia que ambos. No entanto, aqueles que defendem o ato de legislar deliberado por meio do ativismo da justiça não fazem baseados na existência da maioria democrática, mesmo naquela geração específica, mas com base na existência de um processo intelectual e moralmente superior para o processo decisório. Aqui, inclusive, vai citar uma frase do Dworkin, que é um pensador que ele classifica na visão irrestrita, de que uma sociedade mais igualitária é uma sociedade melhor, mesmo quando seus cidadãos preferem a desigualdade. Nessa questão do ativismo judicial, novamente dando a minha opinião pessoal aqui, é uma questão que é muito perigosa porque justamente existe um ministro que chegou lá pelas normas que estão previstas na Constituição e que é provavelmente um grande jurista, muito inteligente, tudo bem, mas ele vai tentar passar das normas democráticas, ir adiante das normas que um legislativo eleito pelo povo já estabeleceu. Então isso é uma questão muito perigosa, porque às vezes uma mera canetada de um ministro vai contra os preceitos básicos que a população segue. Então é uma coisa que precisa ter muita parcimônia na hora de analisar. Também vai falar que os partidários da visão restrita, em geral, tendem a se preocupar menos com a promoção da igualdade econômica e social e mais com os perigos de uma desigualdade de poder, produzindo uma elite governante articulada composta por racionalistas. E isso é uma coisa que fica bem óbvia quando a gente analisa os espectros políticos mais relevantes que a gente tem, tanto na política nacional quanto internacional. Geralmente existem os adeptos da visão restrita, que consideram mais importante ter menos poder concentrado no Estado, ainda que isso gere mais desigualdade, enquanto que do outro lado tem-se uma necessidade de poder irrestrito ao Estado para que ele faça a distribuição de capital, enfim, para que não aconteça essa desigualdade social e econômica tão grande. E isso muitas vezes é interpretado que uma pessoa da visão restrita, então ela odeia pobres porque não quer que o dinheiro seja distribuído igualmente por todas as pessoas. Não, ela simplesmente acha que é mais perigoso você dar poder para o Estado ou para o governante para que ele faça isso, do que deixar que as coisas fluam naturalmente, que os pobres enriqueçam de forma natural. Essa é a grande questão. Da mesma forma, não significa que uma pessoa da visão irrestrita acredita que precisamos de um ditador ou que ela queira um regime ditatorial. Às vezes ela simplesmente acredita que o governo deve ter mais poder para reduzir a desigualdade social e econômica. Então, aqui no começo do livro ele vai ter muito essa contraposição e depois ele vai começar a tratar de situações específicas sobre a lei, sobre o crime, sobre política social, sobre conceitos de igualdade, poder, enfim. Ou seja, o que ele faz aqui no começo do livro é explicar toda a teoria dele e depois, na segunda parte do livro, aplicar na prática e explicar para você, trazendo vários pensadores e trazendo muitos trechos, o que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente vai pegar um Rousseau da vida para ler de cabo a rabo e tentar entender, mas aqui nós conseguimos ter muitos recortes e entender a ideia principal dele. Eu, particularmente, como pessoa que foi obrigada a ler o contrato social, fico muito feliz com isso, porque o contrato social é simplesmente ininteligível. Ainda sobre essa questão do poder e das desigualdades, da política social no todo, ele vai explicar que para a visão irrestrita, o interesse público pode ser especificado e, portanto, buscado racionalmente.
é mais uma vez aquela questão de racionalidade, de foco na razão, que aí nós temos muito o que estudar no iluminismo, né? Que é a grande origem dessas ideias extremamente racionalistas. Então, uma pessoa partidária da visão irrestrita acredita que é possível a gente escrever no papel as vontades de todas as pessoas e, com isso, fazer um grande plano para que todas as pessoas vivam o mais felizes possível, é mais ou menos isso. É isso, inclusive, que o Hayek, no Caminho da Servidão, contrapõe muito. Ele vai falar muito sobre a impossibilidade de planificar os desejos e anseios pessoais, porque aí nós teríamos que planificar milhões de anseios diferentes, porque cada pessoa tem um objetivo, tem um desejo específico, que inclusive é mutável, né? Eu, inclusive, citei essa questão lá na resenha de Admirável Mundo Novo, onde foi criada justamente uma sociedade em que as pessoas delegam tudo ao Estado, o Estado cria a felicidade de todos, mas ao mesmo tempo o poder é completamente centralizado e todas as suas decisões são tomadas por outra pessoa, pelo Estado. Eu acho muito interessante também o que Sowell fala aqui sobre a justiça. Ele fala muito sobre a justiça, tem outros livros sobre isso, inclusive, mas em relação às visões, ele vai falar que a justiça, na visão restrita, significa, portanto, aderir a regras concordadas, enquanto na visão irrestrita algo é justo ou injusto de acordo com o fim dos resultados. Então, uma pessoa da visão restrita vai achar mais importante ter normas pré-estabelecidas dos processos, ainda que no final tenha um resultado negativo para uma das partes, enfim, enquanto que na visão irrestrita o foco é no resultado. Ou seja, não importa se o processo tem nulidade, tem irregularidade, ilegalidade, o que importa é que o resultado atingiu a um fim justo. E aí a justiça em si já é um conceito que fica complicado aqui, justamente por conta disso. Porque o Sowell vai explicar que para a visão restrita é justo aquilo que passou por essas normas pré-estabelecidas, iguais a todos. Todos os processos têm que ter as mesmas normas. E se no final passou por essas normas, então foi um processo justo. Enquanto que a restrita não, ela vai considerar que pode ter processo diferente para cada tipo de pessoa para que o resultado seja mais justo. E a minha grande questão de dificuldade com a visão irrestrita é justamente quem são esses juízes da verdade suprema. Então, quem são essas pessoas capazes de saber o desejo de todo mundo? Quem são esses juízes capazes de saber o que é o mais justo, o que é injusto para um ou justo para outro? Tudo isso é uma questão muito ligada àquela crença no racionalismo, no sentido de que as pessoas conseguem racionalizar tudo e chegar a conclusões sempre racionais. Nesse aspecto, inclusive, uma boa leitura para se fazer em época de política e época de eleição, que eu também indico também sobre esse assunto, é o Win Bigly, do Scott Adams. Ele faz uma análise da eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos, e ele vai explicar como o Trump tem muitos elementos de Master Persuader, ele chama, que é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de persuadir por formas não racionais, ou seja, por exemplo, historicamente é provado que pessoas mais altas ganham mais em cargos eletivos, em cargos de eleição. E isso é uma questão irracional, emocional e que interfere em eleições. Muitas questões emocionais são explícitas naquele livro, mostrando que a gente vota muito mais com a emoção do que com a razão. Então também é um contraponto interessante para essa questão da visão irrestrita e da racionalidade extrema, né? Outra parte interessante desse livro é quando ele fala sobre o crime. Ele vai explicar que para os adeptos da visão restrita, as pessoas cometem crimes porque são humanas, porque colocam seus próprios interesses ou egos acima dos interesses, sentimentos ou vidas de outros. Enquanto que dentro da visão irrestrita, as pessoas são forçadas a cometer crimes por razões especiais, sociais ou psiquiátricas. Ou seja, se toda pessoa é capaz de racionalizar ao extremo, se ela tem essa razão e ela consegue chegar nessa razão, não faz sentido que um criminoso cometa um crime, porque ele está indo contra o interesse geral, o interesse da sociedade. Então, para a visão restrita, sempre tem um motivo externo que leva a esse crime. Por exemplo, ele roubou porque ele é pobre, ele matou porque foi obrigado, porque tem transtornos. Tudo isso vai ter uma explicação externa. Então, ao longo do livro são dados vários exemplos, como eu falei, vai citar
vários pensadores, inclusive Dworkin, na parte da visão irrestrita, o Rousseau, principalmente, ele foca muito em Rousseau, e da outra parte vai ter Hayek, vai ter Burke, Adam Smith, mas ele também vai explicar que alguns pensamentos e algumas correntes não podem ser classificadas nessas duas questões. Ele também vai dizer que, como toda teoria precisa ser meio reducionista, então, né, necessariamente ter que fechar em caixinhas, mas que algumas teorias são impossíveis de fechar nessas caixinhas, que é principalmente o utilitarismo e o marxismo. Ele vai explicar que essas duas correntes têm elementos de ambos os lados. Ele vai explicar isso muito bem aqui num dos capítulos. Aqui no final ele vai terminar o livro com uma reflexão que eu achei muito pertinente, especialmente nesse momento que a gente vive, que ele fala aqui na página 257, que seja qual for a visão a que se adere, outras visões são facilmente mal compreendidas, não somente por causa de caricaturas produzidas por polêmicas, mas também porque as próprias palavras usadas, igualdade, liberdade, justiça, poder, significam coisas completamente diferentes no contexto de diferentes pressuposições. Não se trata somente de mal entendido, mas da lógica inerente de cada visão que leva a essas diferenças semânticas, assim como conclusões substancialmente diferentes para toda uma gama de questões. As visões estão inerentemente em conflito, afora os mal-entendidos, a hostilidade ou a intransigência criada durante as polêmicas. Afinal, tanto a visão restrita quanto a irrestrita lidam com resultados sociais. A visão irrestrita procura alcançar diretamente esses resultados, ou seja, por meio de decisões coletivas que prescrevem os resultados desejados, e a visão restrita considera que está além da capacidade de qualquer grupo responsável por decisões reunir o conhecimento necessário, além de considerar perigoso concentrar poder suficiente, levando a cabo suas decisões, mesmo se fosse possível. Ou seja, essas visões estão sempre em conflito, principalmente por essas diferenças conceituais. Uma pessoa com a visão restrita vai ter uma concepção de igualdade completamente diferente da pessoa de visão irrestrita. E é por isso que sempre vai chocar, porque você está falando que quer que todas as pessoas sejam iguais, para uma pessoa de visão restrita, e você é uma pessoa de visão irrestrita, vocês estão com pensamentos diferentes, vocês têm conceitos diferentes, então nunca vai fechar. Eu acho que esse livro é muito bom para entender todo esse contexto, somente de polarização, né? Entender por que às vezes essas discussões são realmente inúteis quando se trata de pessoas extremas conversando sem o devido respeito, enfim. E mesmo quando há todo o respeito e há toda a compreensão possível entre as duas partes, é preciso entender que os conceitos nas cabeças de cada uma são diferentes e por isso é difícil chegar a um consenso quando as visões são tão diferentes assim. Então é isso, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li com a Débora lá na Academia Bucol, que é o projeto dela, né? E ela apresentou esse livro aqui como primeiro pra gente entrar nesses estudos, principalmente sobre política. Eu achei essencial, assim, é um livro muito bom para entender todos esses conflitos. Claro, é uma teoria, você pode discordar completamente da teoria do Sol e rebatê-lo. É isso, agora você pode pensar duas vezes antes de entrar numa discussão qualquer aí no Twitter, porque é bem provável que a outra pessoa pense completamente diferente, tenha conceitos diferentes e não consiga nunca chegar a um consenso com você. Espero que tenham gostado, leiam esse livro porque ele é essencial e sensacional. Até a próxima, muito obrigada por assistir.